Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu me chamo Elma. E eu me chamo Kleberson. Kleberson, tu sabias que há um século o Estado brasileiro criou o Serviço de Proteção ao Indígena? E essa foi a primeira estrutura organizacional responsável por uma política indigenista? É verdade, Elma. E também foi com a Constituição de 88 que se determinou a garantia do respeito à organização social, dos costumes, das línguas, crenças e tradições indígenas. E também no que diz respeito à educação, permitiu o desenvolvimento de uma escola bilíngue e intercultural. Sabe, Cleverson, sabe-se que existem muitas políticas públicas para garantir os direitos dos povos indígenas de acesso ao ensino superior. Mas será que existem políticas públicas suficientes para assegurar que esses mesmos estudantes concluam a graduação? É verdade. E pensando nisso, resolvi trazer aqui como convidados 3 alunas de graduação da UFPA para poderem apresentar os seus pontos de vista acerca do assunto. Ai, que bacana! Eu vou adorar ter esse bate-papo com elas. Então elas estarão se apresentando agora. Bom, o nome que a minha mãe me deu foi Kevin Itembé, mas o meu pai que me registrou colocou o nome de Viviane Farias Rodrigues. Eu sou de etnia Itembé, nasci em Capitão Poço e a minha história é um pouco complicada. Eu nasci em Capitão Poço, na aldeia sede da terra indígena do Alto Rio Guamá. Por problemas de família, eu acabei vindo pra cá, pra Marituba, na minha infância, onde eu cresci. Meu nome é Silvia Rafaela Farias da Silva. Eu sou da etnia Tembé. Meu nome é Elaine Coroting Tembé, pertenço à etnia Tembé, tenho 25 anos e há 3 anos já moro em Belém. Vocês acreditam que a metodologia utilizada no processo seletivo indígena é realmente eficaz para a inclusão de estudantes indígenas na universidade? Eu acredito que sim, eu acredito que a metodologia utilizada é eficaz, a redação e a entrevista é eficaz. Eu gosto muito da metodologia utilizada, mas eu tenho algumas críticas. Por exemplo, o tipo de gênero de redação. É imposto qualquer tipo de gênero, tipo narração, descrição, enfim. Mas os alunos, eles se preparam muito para o gênero de dissertação. E aí, quando vem para fazer a prova, ele se bate com um gênero totalmente desconhecido, desconhecido entre aspas. Porque para vestibular é utilizado mais o gênero dissertativo. Então, os alunos indígenas, eles se preparam para esse tipo de gênero também. E quando chega no dia da redação, acontece o contrário. Eu acredito que por isso que está tendo aluno com nota muito baixa no processo, principalmente esse ano, por exemplo. Então, acredito que isso aí é uma coisa a se avaliar. O processo seletivo de indígenas eu não acho um processo eficaz. Ele é um processo que exige muito da gente o que a gente não tem. E todos os critérios que eles exigem são critérios que nem pessoas que são brancos conseguem fazer uma boa redação como eles exigem, que tenha com todas as normas, tudo, né? Então, para mim é um processo que ele não tem nada de especial para indígena, porque o indígena não tem um ensino tão eficaz como eles acham que tem. E temos muitas dificuldades mais do que as pessoas que estudam na cidade, muito mais, porque somos pessoas diferenciadas, somos pessoas que crescemos e nascemos numa cultura diferente, em tratamentos, em costumes, em educação diferente, entendeu? Não é educação de que tu tem que falar certinho, tu tem que fazer tudo certinho. É diferente. Então, se a gente não fala tão certo, a gente não escreve tão certo, com certeza. E aí, quando tu faz a redação, simplesmente a gente tem aquela decepção.
porque a gente não desempenhou o que a redação exige da gente. Na entrevista, não estamos acostumados com isso, entendeu? Falamos o que nós achamos, o que nós queremos, e não pensando no que nós estamos sendo avaliada por psicólogos, E me diz uma coisa, como estaria o seu nível de satisfação com as políticas públicas de permanência que a UFPA oferece para os estudantes indígenas? Em relação à política de permanência, é muito relativo ao curso. Alguns cursos, geralmente a maioria da área de humanas, onde já tem indígenas formados na área, nós temos mais políticas para auxiliar esses indígenas que estão entrando. Outros cursos, principalmente os da área de exatas, não há políticas de permanência para esses indígenas. Então, é algo que já evoluiu muito em relação ao início do PSE, mas ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada. Meu nível de satisfação com as políticas de permanência que a UFPA oferece para estudantes indígenas é o pior possível, porque ela nos ofereceu vários apoios e recursos para nos mantermos lá, mas não é o suficiente. Não é o suficiente porque eu mesmo enfrento imensa dificuldade para me manter lá financeiramente. Enfrento dificuldade com a metodologia do ensino, que é muito difícil, é muito mais difícil, né? Coisas que os professores até jogam na cara da gente, isso aqui era para você ter tido no teu ensino médio, mas eu não tive, por eu não ter, eu não consigo entender de primeira a explicação dele, o que ele está passando. E outra dificuldade é lidar com a tecnologia. Eu não fui acostumada a mexer em computador, a fazer isso, a programar isso. E quando a gente entra lá, a gente tem que saber, porque a gente tem que fazer vários trabalhos que nos exigem trabalhar com computador. E aí, a gente não ter também esses recursos, não ter um computador, não ter internet para fazer tudo isso dificulta ainda mais a nossa vida lá dentro. E aí é diferente de outras pessoas, né, que já têm mais recursos. Isso é algumas, né, sem dizer preconceito que a gente enfrenta dentro de sala de aula, com professores, com as pessoas quando descobrem que a gente é indígena, nos tratam de forma diferente, desprezam, dão, né? A gente vê assim na cara da pessoa o desprezo que ela tem pela gente por ser indígena, né? A gente pode não ter feito mal algum para aquela pessoa, mas só por ser uma pessoa diferente eles já desprezam. O meu nível de satisfação, eu posso dizer que eu daria nota 8, porque precisam ser quebrados muitos paradigmas ainda em relação a nós povos indígenas e também aos quilombolas. A gente está lutando para ser um povo reconhecido dentro da UFPA, para a gente ter uma UFPA de miscigenações, mas eu acredito que ainda preciso melhorar muitas coisas. Por exemplo, em relação ao preconceito mesmo, porque existem muitos cursos que ainda tem um preconceito com a gente, no meu curso mesmo, dentro da minha sala, por exemplo. Mas eu sou muito satisfeita por fazer parte desse curso e da UFPA e como indígena também representando o meu povo. Vocês acreditam que a educação superior indígena seja diferenciada e valorize a cultura de vocês aqui na universidade? Não, eu não acredito que seja uma educação diferenciada. A gente está lutando ainda para isso, inserir pelo menos no curso de saúde uma disciplina que seja saúde indígena. No curso de psicologia, de medicina, na minha opinião, deveria ser colocada no âmbito da saúde uma disciplina voltada exclusivamente para a saúde indígena, nas faculdades, fisioterapia, no IFCH, na FAMED, nesses cursos. Acho que deveria
ter uma disciplina que falasse exclusivamente sobre saúde indígena. A educação superior para o indígena não é diferenciada de forma alguma. Como eu já acabei de citar na pergunta anterior, é igual para todos, do mesmo nível dos brancos, do mesmo nível para todo mundo. É o mesmo nível, não tem nada de diferenciado. E outra, não valoriza de forma alguma a nossa cultura. Como eu havia falado, se tu fala que tu é índio, eles já te chamam de preguiçoso, eles te desprezam, eles te... há um preconceito assim imenso, entendeu? Imagina quando tu fala da tua cultura. Então, isso vem dos alunos, vem dos professores, vem da parte de coordenação, vem de tudo. Todos têm um imenso preconceito contra os indígenas. Primeiro, logo que eles dizem assim, entrou por cota. Esse aí, entendeu? Então, eles nos desprezam, eles nos ignoram, não querem que a gente faça trabalho junto, então não tem nada de diferenciado, entendeu? Infelizmente, a gente enfrenta muito mais dificuldade do que eles, só por nós sermos indígenas. Eu acredito que a educação superior, ela não se diferencia e ela não valoriza a minha cultura indígena. Ela não leva em consideração os saberes que os indígenas trazem, nem a nossa história. Meninas, muito obrigada pela entrevista de vocês, foi muito esclarecedora para mim e eu espero que também tenha sido esclarecedora para o nosso público em casa. E Cleberson, o que foi que você achou da entrevista? Olha, a gente pôde perceber então com essa entrevista que as políticas públicas que já existem aqui na UFPA ainda são insuficientes para a demanda de estudantes indígenas que nós temos aqui nessa instituição. Sendo assim, se faz necessário com que esses estudantes sejam ouvidos para que realmente tenham voz aqui dentro e se criem mais políticas públicas para que beneficiem este grupo. Cleberson, segundo o Censo de Educação Superior de 2014, a quantidade de alunos indígenas que se formam é muito baixa com relação ao que entram, o que ficou perceptível com o depoimento das meninas, né? As políticas públicas não são suficientes. E também, após essa entrevista, eu estou me questionando se realmente os profissionais que trabalham nesta instituição estão preparados e possuem metodologia para lidar com as diversidades culturais dentro e fora da sala de aula. E afinal, Cleberson, esse pode ser o tema do nosso próximo podcast. O que você acha? Perfeito, fechado então, Elma. E é isso aí, galera. Aguardamos vocês até o nosso próximo podcast. Tchau, gente. Até a próxima. Opitawa dua